além do nosso lugar que ele tomou, ele também fez por nós. E por que por nós? Para que agora, perdoados, porque ele nos perdoou, tomando o nosso lugar de condenados, nos tirando do império das trevas, onde nós nos encontrávamos, ele nos levou para o reino da sua luz. Ele não só nos perdoou, nos tirou a culpa, nos tirou a sujeira do pecado, a condenação do pecado, mas também ele abriu um caminho onde nós podemos entrar. É nesse caminho que você pode agora percorrer. Esse escritor aos Hebreus, ele vai de capa a capa, nos mostrando que ele está fazendo isso. No capítulo 2, ele vai dizer que ele está nos conduzindo a esta glória. O que significa dizer que ele não entrou para assumir o seu lugar e ali permanecer diante do Pai com o Pai, em toda a sua esfera de glória eterna. Mas que ele entrou, como nós oramos hoje pela manhã, porque a humanidade nunca havia entrado na eternidade. Nenhum homem havia entrado na eternidade de glória. Nunca a humanidade... Senhores, é só esse véu que existia físico, que para nós hoje simboliza nós entrarmos na eternidade. É por isso que o Filho de Deus, ele está à destra, junto com Jesus Cristo. É o espiritual. Quem crê nisso tem um novo nascimento. E aí o coração muda. Os valores todos mudam. havia chegado até o trono de Deus. Mas hoje, há um homem sentado no trono da glória. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, sabe o que ele quer dizer sentado lá no trono de glória? Que eu e você podemos entrar. Irmãos, isso não é simbologia, isso é realidade. Isso é tremendo. A simbologia acabou. Quando aquele véu rasgou, toda a simbologia acabou. Esse pão não é símbolo. Esse vinho não é símbolo. No seu olhar pode até parecer ser. Mas o olhar cristão, o olhar sagrado, o olhar lavado pela palavra, vai pegar esse pão, vai pegar este vinho e vai tocar uma realidade espiritual. Uma verdade inquestionável. Uma verdade que ninguém poderá tirar para nós. Revelação. De nós, roubar de nós. Porque essa verdade é como a âncora que transpassa os céus. Que coisa linda, irmãos. Isso pode acontecer agora. Que coisa impressionante. Com cada um de nós. Um outro ponto que nós temos que ver sobre esse véu rasgado. Toda velha aliança. Toda velha economia cumpriu o seu propósito. Agora existe uma nova economia. Por isso, irmãos, que aquele sumo sacerdote e todos os sacerdotes, aquela religião judaica, hipócrita, farisaica, se tornou uma terrível oposição ao nosso Senhor. Julgaram eles que haviam aniquilado de uma vez por todas aquele que dizia ser filho de Deus. Aquele que, como diziam eles, cometeu um ultraje de dizer que ele e o Pai eram um. Aquele que proferiu, segundo eles, a blasfêmia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue não morrerá, mas terá a vida eterna. Ah, eles não suportavam isso. Eles buscaram todas as... Se não suportavam isso, espiritualmente é o que o mundo não suporta nos filhos de Deus, aqui e agora. Espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que um filho de Deus é agredido pelos mais próximos. Qualquer que seja ele. Amigos, familiares. Espiritualmente é a mesma coisa.
as formas de acusá-lo e de condená-lo. Imagine que em menos de 12 horas, ou por que não dizer em menos de 24, ele saiu da acusação para a condenação. Como eu já disse várias vezes, aquela foi a noite negra da história da jurisprudência. Mas ele não estava diante de nenhum tribunal humano, por mais que isso parecesse para nós. Ele estava diante do tribunal de Deus. Porque ele não estava ali para responder nada, por isso que ele ficou em silêncio. Quando os seus acusadores estavam diante dele, o acusando, Pilatos ficou tão incomodado, questionou ele. Olha só. Ele não abriu a sua boca. Isaías 53 vai dizer assim, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E porque ele não abriu a sua boca, sabe por quê, irmãos? Porque ele não tinha nada para responder para Pilatos, para Herodes, para ninguém. Porque ele tinha consciência que ele estava diante de um tribunal eterno. Ele não estava ali por causa dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele estava ali por causa dos pecados de Herodes, de Pilatos, de Anás, Caifás e de todos nós. Ele estava Diga-se passagem, isso acontece hoje com os filhos de Deus de um lado e com a igreja, com os ímpios, aqueles que não nasceram de novo do outro. Espiritualmente é a mesma coisa. E as pessoas não dão conta. Elas estão sendo usadas pelo príncipe das trevas para fazer a vontade dele, e não de Deus. Espiritualmente isso está acontecendo agora. diante do mais supremo tribunal do universo. Ele estava diante daquele ao qual somente ele poderia satisfazer a sua justiça e aplacar a sua ira que era contra nós. Oh, isso é impressionante, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Então aqui você vai ver que ele agora encerra, quando aquele véu rasgou de uma vez por todas, acabou a velha aliança. A velha economia dá lugar à nova. E aqui eu quero colocar dois textos. Mateus capítulo 26, versículo 28. Quando o nosso Senhor está ali no cenáculo com os seus discípulos, ele toma o cálice. E ele não vai dizer assim, isto é um símbolo. Por isso que eu peço aos irmãos, tome muito cuidado quando você se refere ao cálice e você fala, isso é um símbolo. Tome muito cuidado. Porque está errado? Não está. Não está. Mas alguma mente desavisada poderá diminuir, restringir, ou mesmo desprezar o valor daquilo que para nós é sagrado. Porque o cálice que você vai pegar agora, irmão, o pão que você vai pegar agora, você tem que entender que é o mesmo pão, mesmo cálice, que o nosso Senhor entregou para os seus discípulos. Vocês têm que entender, nós temos que entender, isso é espiritual. Então aquele cálice que as igrejas põem, pão, uma coisa para comer, é um símbolo, mas expressa um contexto espiritual real, que é Cristo. É o comer de Cristo é espiritual, é o beber de Cristo é espiritual, é Cristo, seu meu cabeça, é espiritual. Mas tudo isso é real, porque o espiritual se torna real para o Filho de Deus, porque ele teve espírito vivificado, e portanto, o que o espírito dele capta é real. Mas ele é real para ele que teve espírito vivificado. Não é para qualquer um. Qualquer um significa aquele que não teve espírito vivificado. Esse é o ponto. E a Academia Dina está aqui para treinar a vida espiritual. Falar disso. Só isso. Porque nós estamos fazendo isso como se fosse a primeira e última vez. Embora temos feito isso todos os domingos passados. Para nós é passado. Para nós o que vale é o hoje.